Conexão de rede baixa. Estamos ao vivo já. Pessoal, boa noite. Tá aí? Já tá ao vivo? Não tá legal esse ângulo, não. Tá ruim pra... O pessoal já tá entrando, mas tá, acho que um pouco travado. Deixa eu colocar aqui de novo para ver se tá dando certo. Pronto, acho que tá dando certo agora. Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos começando a nossa live nessa terça-feira e eu convido você a participar da nossa live nessa noite. Boa noite também para o pessoal do Afinal que estará nos acompanhando junto a essa live. Boa noite para todo mundo que está dando um oi, que Deus abençoe cada um de vocês. Estou só olhando de lado aqui para ver o pessoal. Muitos likes, muitos corações nessa noite. São 9 horas da noite e eu vou pedir para vocês conversando, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha de lado. Convido você a sentar nesse sofá comigo de novo e nós vamos falar sobre a baixa autoestima que interfere na nossa fé. Gente, em algum momento da sua vida, e você pode até colocar aí, você teve a baixa autoestima ou tem a baixa autoestima. Muitas vezes nós temos baixa autoestima quando enfrentamos momentos que precisamos de mudar, ou que precisamos encarar situações que consideramos difíceis, ou nós temos em relação à nossa estrutura física, a nossa aparência, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos portamos. A baixa autoestima, ela é quando eu e você não conseguimos ver algo bom em nós. Quando eu e você não conseguimos perceber as coisas boas que nós podemos trazer, gerar, transmitir como seres humanos. Nós sempre vamos nos ver menores, pequenos, inferiores. E o que acontece com a baixa autoestima? Eu falei naquele vídeo da propaganda da nossa live de hoje que o diabo ele consegue entrar dentro da nossa vida nessas fortalezas e que mesmo que a fé dependa só do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Eu e você precisamos que o Espírito passe pela nossa alma para gerar em nós atitudes de fé e quando tem a baixa autoestima, que é uma fortaleza da alma, o Espírito Santo não consegue colocar a fé nas nossas ações e as nossas ações se tornam pequenas. As nossas ações elas vão se tornar medíocres, porque todas as vezes que a gente recebe uma palavra de Deus, todas as vezes que nós recebemos o amor de Deus na nossa vida e não permitimos que Ele nos transforme, a baixa autoestima, aquela maneira medíocre de se ver, eu sou pequeno, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Será que vai dar certo? Nunca deu certo nada pra mim. Eu sou feio, eu sou muito gordo, eu sou muito magro, eu sou muito alto, eu sou muito baixo. As coisas são muito difíceis pra mim, sempre foi. Isso tudo é baixa autoestima. O Espírito Santo ele se vê bloqueado por uma ação da nossa alma. E é necessário então que a gente permita que o Espírito Santo quebre essa fortaleza. E não percebemos isso no nosso dia a dia. E o que acontece? Na prática, eu vou ler com você o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e ele diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pensa comigo,
Se a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, eu preciso esperar as coisas de uma maneira grandiosa. Porque são coisas que eu espero que vão acontecer da parte de Deus para a minha vida. A baixa autoestima vai fazer o quê? Aí eu vou esperar sempre as coisas medíocres. Eu sempre vou diminuir tudo. Eu sempre vou trazer tudo para um plano muito baixo, muito pequeno. Porque para mim sempre vai ser o menor, para mim sempre vai ser o inferior. A baixa autoestima, ela anula a fé nesse ponto. Então, quantas vezes você orou, você jejuou, você clamou, você pediu respostas, pediu interferências de Deus para sua vida, mas no momento em que você estava orando, e mesmo que Deus tenha te dado uma palavra, mesmo que Deus tenha te dado uma promessa, no momento da nossa oração, nós já conseguimos transmitir aquela fé, aquela crença de que Deus até pode fazer, mas vai ser muito pequeno. A incredulidade, ela se esconde muito atrás da baixa autoestima. A maneira como nós vemos a nossa realidade, seja ela física, né? Olhamos para a nossa família, olhamos para a nossa condição física, mental, espiritual, financeira, nós transportamos a palavra de Deus para que ela caiba dentro daquela forma de ver. A baixa autoestima, ela consegue corromper os melhores argumentos de Deus para a sua vida. O texto de Hebreus capítulo 11 ainda diz o seguinte, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Quando nós temos contato com Jesus, nós logo vamos perceber que a primeira coisa que Deus vai fazer conosco, assim, além de salvação e tudo mais, e tem tudo a ver com salvação, é amor próprio. O amor de Deus resgata em nós o nosso amor próprio. O amor de Deus escreve dentro de nós uma nova história, uma nova maneira de se viver e vivenciar e experimentar a vida. Quando nós recebemos o amor de Deus, a vida fica mais colorida. Nós conseguimos nos ver mais fortes do que somos. Nós conseguimos sentir força onde não tinha força. Nós conseguimos ver perspectivas e soluções onde não existia solução. E da mesma maneira como Deus confrontou Gideão e ele disse assim, Gideão, vai nessa sua força. Gideão não tinha força, Gideão, ele não tinha perspectiva nenhuma. E Deus começou a envolvê-lo com esse amor que o transformou e fez ele se sentir capaz. Às vezes, o que nos falta para permitir que o Espírito Santo de Deus transborde em nós algo novo é justamente receber a transformação do amor de Deus que nos dá amor próprio. Quando nós ouvimos Deus dizer, você é capaz, você pode, eu estou com você, e nós acreditamos nisso, a baixa autoestima começa a passar por um processo de transformação e se torna autoestima. Porque nós nos vemos não só como somos, claro, nós não vamos deixar de ver nossas fragilidades, nossas fraquezas, mas nós vamos nos ver como Deus nos vê, uma nova perspectiva, onde nós podemos chegar. Por isso que Paulo, quando ele foi confrontado pelo amor de Deus, ele diz assim, e quando eu sou fraco, eu me torno forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa dentro das minhas fraquezas. E uma dessas fraquezas, com certeza, é a baixa autoestima. Porque, gente, como a gente se vê fraco e como a gente se torna fraco quando nós impedimos, na verdade, eu falei errado, impedimos que o amor de Deus venha sobre as nossas vidas. É interessante porque todas as vezes que a gente para e olha para Deus, o que a gente sente? Que Ele nos vê muito melhores do que nós somos. E aí, quando nós olhamos para Deus, é importante que a gente o veja, e esse é o versículo 6, galardoador, abençoador.
Aquele que diz que eu sou capaz e também aquele que me faz ser capaz. A autoestima, ao invés de ser um ambiente para o inferno, passa a ser um ambiente de Deus para a nossa vida. Paulo ele ainda diz assim: eu não te dei um espírito de covardia, mas eu te dei um espírito de coragem. Coragem? Mas quantas vezes nós não temos coragem para nada, gente? Mas aí Deus olha para nós e diz a mesma coisa que disse para Gideão: vai nessa sua força que você consegue. Que força? Eu acredito que tudo que Deus viu em mim é verdadeiro. Então ele se torna abençoador. Fé, então, é ver o que Deus viu e acreditar no que Deus viu em nós e através de nós, sendo feito e realizado em nós e através de nós. E é necessário muita autoestima para isso. Não é necessário orgulho. O orgulho não cabe. Mas é necessário que você olhe e diga: eu vou conseguir, porque Deus disse que eu vou conseguir. E essas mudanças, essas situações, essas dificuldades que eu estou enfrentando, elas não serão menores como eu imaginava, ou reformulando a frase aqui para ficar mais claro, elas não serão maiores do que eu, como eu imaginava. Na verdade, eu sou muito maiores do que elas. Eu sou muito maior do que elas por causa do poder de Deus. Se você continuar lendo o texto de Hebreus capítulo 11, eu coloco isso para você antes de você dormir ou em outro momento que você esteja vendo esse vídeo, leia. Pela fé, as pessoas fizeram coisas absurdas, sem ter condições alguma. A autoestima é um dos pilares da fé. E ela só nasce do Espírito Santo de Deus quando nós recebemos o amor de Deus, que transforma a nossa visão. Então, quem sabe hoje você tem orado, tem jejuado, tem buscado, mas o que está acontecendo? Acontece que você não acredita tanto que você vai ser capaz de viver tudo que você tem pedido, tudo que você tem clamado, tudo que você tem gerado, e aí morre. Os grandes milagres de Deus ali vão morrer, porque você precisa acreditar para viver. Você precisa acreditar para viver. Deus não vai poder acreditar no seu lugar. Você precisa acreditar, mas Ele vai te ajudar a acreditar. Então, antes de fazer qualquer outro mais pedido a Deus, peça a Ele que Ele revele o seu amor para você. Peça a Ele que Ele transmita amor dentro de você. Que Ele modifique a sua visão, as suas sensações, o seu passado, o que você acha, o que você pensa, o que você sente em relação à vida. Eu gostaria que o pessoal que está assistindo aí ao vivo, comenta aí para mim, você se sentia, né? Vamos colocar, ou se sente com a autoestima abalada quando? Responde aí para o pessoal. Quando é que você sente a sua autoestima abalada? E procura, então, trazer no seu coração: eu tenho um Deus que me dá condições de acreditar que isso não é uma prisão. Eu posso vencer essa situação na minha vida. Vai modificar a sua visão e a minha visão, a nossa audição. Uma pessoa com baixa autoestima, ela escuta tudo transformado. Ela já escuta tudo muito medíocre. Ela já escuta o som da derrota. Deixa Deus transformar a sua audição. Para que você escute, por exemplo, quando Jesus Cristo fez uma pergunta para os discípulos, né? Os discípulos chegaram e eles disseram assim: Senhor, já está muito tarde e é melhor o Senhor despedir a multidão toda, porque esse povo vai passar fome. A gente não tem dinheiro para comprar comida para todo mundo. E Jesus, então, ele olha e faz aquela pergunta maravilhosa para os discípulos. Não seria interessante vocês darem de comer para aquele povo? O ouvido da pessoa que tem baixa autoestima
ela vai falar o quê? Meu Deus, mas como que eu vou conseguir? Isso é impossível, eu não tenho dinheiro suficiente. Deus quer acabar comigo. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus, em momento algum, disse para eles que acabaria com eles, que deixaria eles no zero, que eles teriam que se virar por si mesmos. É o jeito da gente ouvir. Quantas vezes esse nosso jeito de ouvir, distorcido, medíocre, intoxicado, acaba com as nossas ações de fé. Jesus estava dizendo em outras palavras, não seria maravilhoso se Deus fizesse através das mãos de vocês um milagre tão grande que sustentasse essa multidão? Muitas vezes os desafios que Deus nos lança não são para trazer à tona o quão pequenos somos, mas na verdade são para trazer à tona o quão grande Deus é através das nossas vidas. E isso Ele pode fazer assim. Então, vocês estão colocando ali, né? Graças a Deus eu tenho aprendido a vencer a baixa autoestima, aleluia. Aí tem uma outra pessoa dizendo assim, peço que a senhora ore pelo meu primo, depois a gente pode estar orando por vocês. Mas eu gostaria que vocês dissessem em que área vocês têm ainda enfrentado a baixa autoestima. Procure olhar isso dentro de você. Será que é no momento dos meus relacionamentos? Será que eu me sinto pequeno? E aí a gente pode até trazer outros temas aí, né, pra gente conversar nas nossas lives. Será que eu sou ciumento? Será que eu sinto muita culpa? Será que eu carrego dentro de mim que gera baixa autoestima? Que quando Deus tenta me amar com seu amor infinito, eu bloqueio. Eu digo que não. Quando Ele quer me abrir uma porta gigantesca, eu bloqueio, eu digo que não vai dar certo. Quando Ele tenta trazer bênçãos maravilhosas na minha saúde, nos meus relacionamentos, na minha casa, no meu trabalho, muitas vezes eu bloqueio, porque eu acredito que aquilo não é para mim, que de alguma maneira vai dar tudo errado. Existem pessoas que sempre pensam o pior de tudo. Hoje você vai olhar e falar, não, eu não quero mais pensar o pior de tudo. Eu quero aumentar a minha estima, eu quero me ver como filho de Deus. Eu quero me ver como uma pessoa corajosa, uma pessoa forte. E mesmo que estruturalmente eu não seja, eu acredito que o que Deus vê em mim é verdade. Eu vou deixar o amor dele me transformar no que ele vê. Porque uma pessoa com baixa autoestima, ela já se olha no espelho, ela já se vê triste, feio, pequeno. E hoje você vai dizer, Deus, eu não quero me ver assim. Eu quero que a minha visão seja transformada pelo teu Espírito. E eu vou terminar esse texto de Hebreus ali no final, quando Deus vai falando pela fé, e eu vou falar um pouquinho sobre Abraão. Ele diz o seguinte, pela fé, versículo 17, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso até para dos mortos ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Por que nós vamos terminar com esses versículos? Porque quando nós deixamos a baixa autoestima e passamos a crer em Deus, o que acontece? Acontece algo incrível, o que aconteceu com Abraão. Pela fé, a gente consegue ver uma situação totalmente destruída, totalmente sem porta de saída, mas por a gente acreditar tanto em Deus, a gente começa a acreditar que a gente vai viver coisas absurdas. Abraão, quando ele foi entregar Isaque, ele pela fé, ele não sabia se Deus faria isso por ele, mas pela fé ele se viu tão grandioso em Deus que ele disse, Deus vai trazer os meus filhos dos mortos. Porque Deus tem poder para fazer isso e Ele pode fazer por mim isso. E eu vou obedecer a Deus. E eu consigo acreditar em coisas muito maiores do que eu. E a gente sabe que Deus nem recobrou a vida de Isaque naquele momento, mas Deus seria capaz de fazer isso também. Quando nós aceitamos a palavra que vai além de nós, nós conseguimos crer em coisas maiores. E é aí que os grandes milagres de Deus acontecem. Gente, eu ainda estou ensinando o pessoal a fazer live, porque o pessoal ainda fica
fazendo alguns comentários e não respondem, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre esse assunto. Não vou permitir que a baixa autoestima tome conta da minha vida, que a fortaleza do inferno, da incredulidade, tome conta da minha vida. Eu quero viver o amor de Deus, o amor próprio de Deus que vai transformar a minha visão, a minha audição, as minhas palavras, as minhas decisões em coragem, em força. E eu vou estar orando pelos pedidos de oração que vocês colocaram aí e estarei também conversando com vocês em algumas respostas no final dessa live, respondendo algumas coisas, porque eu estou sem o meu computador agora e estou com a tela virada para o outro lado, então não consigo ver o que vocês estão falando agora. Mas reflete um instante nessa noite e pense: Deus, eu preciso de autoestima e de uma autoestima elevadíssima. Eu desejo a vocês uma ótima noite. E antes da gente terminar, eu vou pedir para que você, se você ainda não acessa afinal o que a Bíblia diz, todo domingo às 11 horas da manhã um novo vídeo é postado, afinal o que a Bíblia diz lá no YouTube, no Facebook. Nós vamos ter lives aqui todas as terças-feiras às 21 horas. Eu sempre vou colocar o tema antes. Na próxima semana eu vou colocar uma enquete antes da nossa live começar, para a gente já começar com as nossas perguntas e as nossas dúvidas. Vai ser bem interessante. Eu convido você a participar desses nossos momentos e que Deus te abençoe em nome de Jesus e até lá, até a nossa próxima live.